Muito bem, caros alunos e alunas, vocês que estão participando do minicurso de língua portuguesa destinada para alunos do sexto ano. Nós vamos agora dar prosseguimento às nossas videoaulas e vamos ler dois contos como meio de motivá-los à prática da leitura. O vídeo anterior eu trabalhei a primeira parte dos pronomes. Agora eu vou ler dois contos como forma de incentivá-los, motivá-los à prática da leitura, a importância da leitura como meio para se ampliar o conhecimento, ampliar o próprio vocábulo, vamos dizer assim, a capacidade reflexiva. E nós vamos ler agora esses dois contos. O primeiro conto que eu vou ler para vocês é um conto chamado Meus 8 Anos, que é de Edilima. Vamos conhecer primeiro essa escritora Edilima e em seguida nós iremos ler o conto. Edilima entende de literatura infantil como poucos. Jornalista, editora, produtora de discos, autora de peças de teatro e novelas de TV. Tem cerca de 50 livros publicados, a maior parte para crianças. Suas obras já foram traduzidas para o italiano, espanhol e catalão, e a autora recebeu prêmios como o Jabuti e o da Associação Paulista de Críticos de Artes. Muito alegre, simpática e talentosa, Edi nasceu em 1924, em Bagé, no Rio Grande do Sul, mas passou a maior parte da vida em São Paulo, onde mora até hoje. Seu trabalho é tão importante que já foi tema de tese de doutorado. Segundo a professora Rosa Richer, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Edilima faz parte do grupo de autores que coloca em sua obra a esperança de um mundo mais justo. No conto que nós iremos ler, a escritora lembra a infância em Bagué. Edi era muito estudiosa, mas de vez em quando aprontava na escola. Será que ela se saía bem de todas aquelas confusões? Vamos ver agora. Então vamos ler o conto, Meus 8 Anos. Mesmo nas manhãs mais frias de inverno, e em Bagué faz muito frio, cai geada, e as poças d'água congelam, eu sempre queria ir à escola. Não sei se gostava mais de aprender ou de encontrar as outras crianças. Talvez a escola representasse as duas coisas. Em todo caso, era fascinante. Os números tinham exatidão, organizada, que obrigava 3 vezes 7 a serem 21, mas também determinava que 7 vezes 3 fosse igualmente 21. Por outro lado, as letras eram muito doidas, e quando trocavam de lugar, mudavam de sentido. Lama, que é tão sujo, mala, que se fosse sem alça é problema, e alma, que é espiritual, são escritas com as mesmas letras, sem tirar nem pôr. De saia curta e meias 3/4, com as perninhas finas geladas, corria para a escola na maior alegria. Eu não era muito quietinha. Agitava um pouco, sempre tinha assuntos urgentes a tratar com a meninada, quando a professora dava as costas e escrevia no quadro negro. Mas ao mesmo tempo tentava prestar atenção para não ser apanhada de surpresa, se ela se voltasse e me fizesse uma pergunta. Foi nesse tempo que li Meus 8 Anos, de Cassimiro de Abreu, e não concordei com o poeta. Os meus 8 anos pareciam muito diferentes do dele. Depois entendi que cada um tem os seus e todos são únicos. Com essa idade, eu me sentia crescida e não pensava mais que Mãe Gentil, do hino nacional, tivesse algo a ver com a professora de canto, chamada Gentil. Em meu primeiro contato com o hino, achei que era agrado à professora
que não tinha filhos e com certeza ficava feliz ao ouvir toda a escola chamá-la de mãe gentil. Agora era capaz de ler corretamente e isso abria a porta para o mundo dos livros. Eu tinha ouvido histórias desde muito pequena, em casa, até havia feito incursões em livros de pouco texto, mas nada se comparava a poder ler por minha conta longas narrativas. Talvez não tão longas, mas era o que sentia na ocasião. Havia 2 livrarias perto da escola. Eu me encantava com elas e entrava lá, não para comprar, que o dinheiro só permitia esse prazer de vez em quando, mas para olhar, manusear os livros, sentir a alegria de poder folheá-los e escolher qual deles eu levaria para casa quando tivesse juntado o suficiente da mesada. Outra grande emoção foi passar a escrever a tinta. Antes só fazia lápis. Naquele tempo, as canetas eram de madeira com penas de aço e precisavam ser molhadas na tinta. Nas escolas, os tinteiros eram embutidos na cadeira, um para cada 2 crianças, porque as carteiras eram duplas. Parece difícil, mas tudo era difícil naquele tempo. Até brincar requeria cuidado, uma vez que as bonecas eram de louça. Imagine só. Em mim havia o lado daquela que saboreava aprender e a outra que não parava quieta. Esta última fez eu me meter na maior bagunça de toda a minha vida. Foi assim. A professora tinha saído da classe e, como sempre acontecia nessas ocasiões, ninguém ficou sentado. Os meninos eram os piores. Eu, em geral, os ignorava, mas naquele dia aderi. Acho que outras meninas também. Como os tinteiros eram novidade, a brincadeira foi jogá-los pelas janelas em direção à praça em frente. Nessa época, já era primavera e não sei por que, nesse dia, tinha ido à escola sem uniforme, com um vestido vermelho bem bonitinho. Resolvi tentar minha pontaria em direção à calçada e à praça. Quando ergui o tinteiro para dar impulso, a tinta escorreu, manchando de forma total as minhas costas. Não me lembro da reação da professora quando voltou e viu o estrago. O que não esqueço é da história que inventei. Mal fui chegando em casa e fui dizendo para minha mãe: veja o que aconteceu. Os meninos da minha classe são terríveis. A professora saiu um momento da sala e se puseram a atirar os tinteiros nas meninas. Jogaram um nas minhas costas e estragaram meu lindo vestidinho. Era tão óbvio que mancha nas costas só pode ser causada por agressão alheia que minha mãe respondeu: isso é um absurdo, mas tudo tem remédio e sobrou um retalho de tecido deste vestido. Dá para trocar a parte manchada e ele fica novinho outra vez. Em outubro, a conversa, em cochicho dentro da sala de aula ou em voz alta no recreio, era uma só. A Marta está muito doente. Faz mais de uma semana que ela não vem à escola. Quase 15 dias. Falam que é tifo, um febrão, contagioso, perdeu o cabelo. Será que vai morrer? Aquelas notícias me deixaram muito triste. Não achava que uma menina da minha idade, colega de classe, pudesse morrer. Até ali, a morte me parecia coisa para gente que tinha vivido muito. Embora eu soubesse que crianças também morriam, não concretizava como fato real, mas como algo que podia atingir uma pessoa próxima. Marta, com seus longos cabelos cacheados, que diziam estavam perdendo, quase sempre bem comportada, nem tinha participado da Guerra dos Tinteiros. Podia morrer? Eu queria espantar aquela tristeza sufocante e me confortei pensando que ela ia ficar boa. O cabelo cresceria de novo, recuperaria o rosto redondo e voltaria para a escola. Eu mesma estivera muito doente, com difteria, aos 3 anos de idade, quase tinha morrido, mas tudo terminara bem. Na lembrança, a apagar o sofrimento, só me lembrava do aniversário de 4 anos, com muitos presentes, inclusive de vizinhos e gente quase estranha. Fora uma espécie de comemoração pela volta à vida.
A notícia terrível chegou numa segunda-feira. Marta morrera no fim da semana. Ao ouvir aquilo, meus olhos se encheram de lágrimas. Uma menina perto de mim comentou para outra: ela está chorando. Tomei a frase como desafio e revidei, uma poeira nos olhos. Doía muito saber que Martinha fora embora para sempre. Ela era tão doce. Com certeza ia se transformar em um anjo no céu. Anjo de verdade, e não de asas postiças, como os de procissão. Ir para o céu seria um prêmio reservado para as crianças muito meigas como Marta. Nesse caso, eu estava livre de morrer cedo. Ou, ao contrário, a morte seria um castigo. Se fosse assim, me parecia injusto levar, em meio ao sofrimento, uma menina que não fazia mal a ninguém. Daí para diante, nunca me curei das dúvidas sobre a morte, a vida e as razões de nossa existência. Ficou sempre uma interrogação roendo por dentro. Embora o lugar vazio de Marta, na sala de aula, ainda me incomodasse, aos poucos tudo foi voltando ao que era antes. Chegou novembro, e além das provas de final de ano, era tempo de ensaiar para a festa de encerramento. A professora Gentil organizou uma espécie de musical, onde cada grupo de crianças representava uma região da Europa e dizia em versos algumas características geográficas ou históricas do lugar. Eu fiquei na Europa Oriental e decorei uma poesia que falava em Cárpatos e Dardanelos. Mais tarde soube que os Cárpatos são montes na Romênia e os Dardanelos estreitos na Turquia. As palavras me envolveram. Achei Cárpatos e Dardanelos sons de extrema beleza. Isso me fazia ficar encantada com a professora Gentil. Ela devia ter tempo de sobra para pensar na Europa, já que vivia só com o marido, sem filhos para dar trabalho, porque as mães sempre dizem que crianças dão muito trabalho e ocupam o tempo. Passaram as provas e a festa também. No outro ano eu estaria em nova classe e faria 9 anos. Mas antes disso era o tempo de férias e pretendia aproveitá-las muito bem. Fim do conto. Meus 8 anos. Agora nós vamos ler o segundo conto, que é exatamente... Nós vamos ler o segundo conto daqui a pouco.